Salmo 124, vamos ler, pois o coral vai cantar mais um hino. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Uma das coisas que acontece nesse tempo de eleição
é que político vira crente e pastor vira político. E eu acho interessante isso, porque a gente tem a impressão muitas vezes que a gente precisa disso. E é triste a gente viver num país que muitas vezes não tem uma consciência cristã, evangélica e política adequada. Tem uma música do João Alexandre, e eu gosto dessa música, e essa música ela foi cantada quando o presidente Lula foi participar do culto de ação de graças pelos 150 anos da IPB, e ele participou desse culto lá na Catedral do Rio de Janeiro. Naquele dia muitas falas foram ditas, muitas palavras foram ditas com respeito, e nós precisamos respeitar sempre as nossas autoridades, mas essa música foi cantada. E ela diz assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Coisa linda essa música. Depois da mensagem eu vou colocar essa música para a gente ouvir. E enquanto nós estaremos ouvindo essa canção, você vai orar pela cidade de Jaú, mas também pelo nosso país. Salmo 124, Salmo de Davi. Como diz o título do Salmo, um cântico de romagem. Seu contexto, pode passar para frente, Denis, isso. Na sua origem, irmãos, esse salmo era um salmo de gratidão comunitária. Ele foi escrito por Davi, e depois a nação ela se reunia para louvar a Deus, provavelmente em virtude de um livramento específico. Davi escreveu o salmo diante desse livramento específico que Deus deu ao povo de Israel. E ele, a partir depois de alguns momentos, de um instante na história de Israel, ele foi incluído como um cântico das peregrinações, ou cântico de romagem. Ele era um dos salmos que o povo de Israel cantava enquanto caminhava para Jerusalém. E esse é o sentido da expressão cântico de romagem. Nós temos aqui nesse salmo 4 metáforas. A primeira delas fala de um monstro capaz de engolir a sua presa. No verso 3, a primeira parte, olha o que diz o texto aí. A segunda metáfora são águas impetuosas, capazes de submergir a pessoa, verso 4 e o verso 5. A terceira metáfora é de um predador que dilacera sua presa, verso de número 6. E a quarta metáfora é a metáfora do laço do passarinheiro, verso 7. Então o salmista usa essas metáforas para dizer que Deus o livrou de todas elas, ou de todas as situações difíceis, de todas as circunstâncias adversas. E às vezes nós nos sentimos como ele, ou presas de alguém que está por nos devorar, talvez não literalmente com a sua boca, mas literalmente com a sua língua. Quantas vezes nós estamos como que submergidos em águas impetuosas, sufocados pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades, ou nos sentimos amarrados como um passarinho no laço do passarinheiro. E o salmista então ele descreve todas essas metáforas para falar da luta, da dificuldade, das provações pelas quais ele passou na sua vida.
E esse salmo, então, que era um salmo de Davi, passou a ser um salmo cantado pelo povo de Deus, enquanto eles peregrinavam rumo a Jerusalém. Os comentaristas dizem que o regente cantava a primeira linha e depois a congregação continuava, numa espécie de coro diante de tudo aquilo que Deus havia feito na história do seu povo. Mas o que salta aos nossos olhos nesse salmo não são as metáforas negativas de oposição, mas o cuidado de Deus. E é por isso que o salmista diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Esse salmo, irmãos, ele fala para cada um de nós hoje. Por que eu escolhi esse salmo? Para falar numa ocasião como essa. Porque normalmente nessa época, como eu disse no princípio, as pessoas ficam mais religiosas. E eu nunca esqueço que uma vez eu vi uma entrevista na televisão de algumas pessoas que estavam indo lá no Paraguai fazer algumas compras, aqueles famosos sacoleiros que vão lá. E eles, antes de atravessar a fronteira, eles pararam o ônibus e fizeram uma oração. E eles pediram assim: Deus ajuda para a gente ir lá no Paraguai, comprar o que a gente precisa comprar e passar pela fronteira sem ser pego. Só que o guarda foi entrevistado, e o guarda, eu achei que ele era evangélico também, o guarda da fronteira. E ele disse: todo dia quando eu venho para cá eu peço a Deus para me ajudar a cumprir o meu serviço, a fazer a minha tarefa. Então ele pede para Deus ajudar ele a pegar os muambeiros. E aí eu vi um político esses dias: Deus me ajuda para que eu ganhe a eleição. Mas se todos pedem, como é que fica? Alguém vai ter de perder. O jogador de futebol, quando ele vai fazer, ou quando ele faz o gol, ele diz o quê? Deus me ajudou, e eu fiz o gol. E o goleiro, quando ele pega o pênalti, ele diz: Deus me ajudou, eu peguei o pênalti. E eu pergunto: de que lado Deus está? E essa é a pergunta que eu uso como tema. O Senhor ao lado de quem? Porque o salmista diz aqui no texto: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Qual que é o objetivo da mensagem, irmãos? Entender que é preciso buscar ao Senhor. O Salmo fala sobre isso. Aceitar o desafio de viver ao lado do Senhor. E em terceiro, compreender que Deus não anda ao lado de qualquer um. Precisamos entender isso. Deus não anda ao lado de qualquer um. É preciso saber então o Senhor ao lado de quem Ele está. E o Salmo responde para nós, e a Bíblia responde para nós. E a primeira resposta que nós damos a essa pergunta é de que Deus está ao lado de quem olha para cima. Como diz a música do João Alexandre: Brasil, olha para cima. Deus está ao lado de quem olha para cima. Olha o que o texto diz: o nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É como se o salmista, lá no final do salmo, é bem verdade, ele diz assim: olhem para cima, olhem para o Deus que criou o céu e a terra. E se nós queremos o auxílio, a ajuda, Deus ao nosso lado, nós precisamos reconhecer esse Deus na nossa vida. Que Ele não é um Deus, ou Ele não é um ser subserviente. Ele é Criador. Não é um Deus subserviente que está à mercê da nossa vontade, dos nossos caprichos. Ele é soberano, Senhor da história. Não se deixa manipular, se envolver, se emocionar pelos nossos argumentos falazes, pelas nossas estratégias muitas vezes ridículas. Se nós queremos Deus ao nosso lado, nós precisamos saber que Deus é esse. E o salmista diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você já conseguiu imaginar isso? Ontem o reverendo Salvador, lá na mensagem dele, até usou uma ilustração interessante. E ele falou, ele sabe de cor os números lá, eu não vou repetir. Ele falou que se o sol quisesse atravessar entre a terra e a lua, ele não dava conta, porque o sol é muito maior do que a distância que vai daqui até a lua.
precisaria multiplicar a distância da Terra à Lua não sei quantas vezes. Agora, você imagina que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Os cientistas estão descobrindo cada vez mais novidades nesse universo, coisas extraordinárias, galáxias longínquas. Os cientistas dizem que há mais estrelas nos céus do que grãos de areia em todas as praias da terra. Ao lado de quem Deus está, não fosse o Senhor. O nosso socorro está em nome do Senhor, como diz o Salmo. Senhor, Criador do céu e da terra. Mas o que isso envolve a nossa vida de fato, irmãos? O que significa olhar para cima? Qual é a minha ideia ao tratar desse tema aqui? Em primeiro lugar, isso mostra que Ele é completamente independente de todas as coisas. Eu gosto de pensar nisso. Olha o que Paulo diz lá em Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, mais na frente ele diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Esse texto é maravilhoso. Tem gente que acha que Deus precisa dele, que se a gente não fizer uma forcinha, Deus vai ficar triste, coitado, vai ficar sozinho. Alguém já disse até que lá no Éden, quando Deus criou o homem, é porque Deus estava se sentindo tão sozinho, tadinho de Deus. Deus não precisava criar o homem para estar feliz nele mesmo. Deus sempre foi totalmente, plenamente realizado em si mesmo. Se Ele criou o homem, foi para que esse homem o glorificasse como Deus. E se nós queremos Deus ao nosso lado, nós precisamos olhar para cima e dizer: esse Deus é o Deus Criador. Como diz a Bíblia, Ele chama cada estrela pelo seu nome. Criador do céu e da terra. Ele é completamente independente de todas as coisas. Mas uma segunda verdade que nós apreendemos dessa primeira verdade é que, por ser Ele o Criador do céu e da terra, Ele tem um conhecimento infinito. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E ele termina dizendo: porque por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. O apóstolo Paulo estava embebecido aqui da glória de Deus, maravilhado diante desse Deus, Criador do céu e da terra. E aí ele diz: como que posso sondar esse Deus? Como posso dar conselho para esse Deus? Eu sou pequeno demais, o que eu preciso é me quedar diante da glória dEle, reconhecer que Ele é Deus sobre a minha vida. Por isso, se você quer Deus ao seu lado, você precisa ter essa consciência profunda de que Ele é Senhor de todas as coisas, e você precisa olhar para cima. Essa verdade também, irmãos, nos leva a entender que Deus domina sobre todas as coisas. Daniel registra um texto que eu acho um dos textos mais bonitos. Isso foi falado pelo rei mais poderoso daquela época. Ele era chefe da superpotência Babilônia. O rei era Nabucodonosor. E porque Nabucodonosor achou que era Deus, Deus castigou Nabucodonosor e lhe deu uma doença, e ele passou a viver como um animal, como um bicho, até que o juízo dele se recuperou. E quando Nabucodonosor sarou da sua loucura, ele disse isso: mas no fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. E mais na frente diz: e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o sempiterno, e cujo reino é o de geração em geração. E ele termina dizendo: não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer:
que fazes? Que texto maravilhoso, da boca de um rei poderoso, Nabucodonosor, que olha para cima, e Deus está ao lado dele nessa hora, movendo o coração dele, tocando na vida dele, transformando aquele homem duro, malvado, que se arvorou das suas conquistas, mas que Deus humilhou. E quando ele olhou para cima, Deus se fez presente na sua vida. Deus está ao lado de quem? De quem olha para cima, de quem reconhece que Ele é Criador, Senhor de todas as coisas, soberano Deus, controla tudo, tem um pensamento infinito, não há nada que foge ao propósito soberano de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Deus está ao lado de quem? E a segunda resposta que eu dou à luz do Salmo e da Bíblia como um todo, é que Deus está ao lado daquele que depende dEle. Parece uma coisa meio óbvia, mas é verdade. Tem muita gente que acha que Deus está ao seu lado e vive sem depender de Deus, como se Deus não existisse. Há os ateus teóricos, mas há muito ateu prático, que vive na vida como se Deus não estivesse nem aí, como se Deus não intervisse, como Deus não se importasse, como um Deus alienado, distante, ausente, lá no céu, quem sabe, de barba branca, preocupado com coisas grandiosas e não com os nossos problemas aqui na terra. E tem muita gente que não depende de Deus. Aliás, a gente depende de tanta coisa na vida e a gente tem às vezes a tendência de só buscar Deus quando tudo dá errado. Você tenta tudo, e a hora que não dá mais jeito, então vamos orar. Quem sabe Deus ajuda. Deus está ao lado de quem depende dEle. Olha o que o salmista disse: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não fosse o Senhor. Ele reconhece a sua dependência de Deus. Infelizmente, irmãos, a pregação moderna parece indicar que Deus depende do homem e que se não fosse a nossa ajuda, Deus estaria perdido. Às vezes eu tenho essa impressão. E por isso que as pessoas fazem qualquer negócio. Por isso que elas dão entrevista numa revista famosa falando: vou apoiar o candidato fulano de tal, porque quem sabe ele me ajude. E a igreja está precisando de ajuda. A igreja, para fazer diferença no Brasil, ela precisa da política, ela precisa dos conchavos, ela precisa disso. Não precisa não. Ela precisa depender de Deus. Não é errado a gente fazer política, mas nós fazemos política pelo bem da política em si, pelo bem do país em si, porque nós queremos mais justiça, somos cidadãos, mas não que a igreja precise da política, ou que Deus precisa de um jeitinho brasileiro, de leis sendo aprovadas ou não. Não precisa não. E é por isso que Davi, o rei Davi, diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Deus está ao lado de quem depende dEle. E a Bíblia diz algo interessante sobre essa dependência. Tem um filósofo do passado, Nietzsche, conhecido pelo seu ateísmo e a sua briga contra Deus. Nietzsche falou que a divina dependência de Deus é uma fraqueza humana. E que descansar à sombra do Deus onipotente é uma expressão da fraqueza humana. Nietzsche, se não me engano, era neto de pastor evangélico, criado no meio evangélico, mas que se rebelou contra Deus. Depender de Deus não é fraqueza, irmãos, é força. Não é covardia, é coragem. Ainda mais nesse mundo que a gente vive. E Nietzsche pregou muita coisa, falou muita coisa, que Deus ia desaparecer do conceito do humano, mas ele estava errado, e a nossa história prova claramente que ele estava errado. Nós precisamos depender de Deus. E eu diria então, irmãos, que nós dependemos de Deus quando nós quebrantamos o nosso coração. Olha o que o Salmo 34, verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Lembra que o nosso tema é: ao lado de quem Deus está? A resposta do Salmo:
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, de quem depende dEle. No Salmo 51, o salmista diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus está ao lado de quem, irmãos? De quem depende. Depende quebrantando o coração, se humilhando na sua presença. Em segundo lugar, eu dependo de Deus quando eu reconheço a minha própria falibilidade. Essa é uma palavra que o presbítero Jarbas gosta de usar nas orações dele. Reconheço, Deus, minha falibilidade, a nossa falência espiritual. Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Há uma versão que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depender de Deus é reconhecer a nossa falibilidade, a nossa nulidade espiritual, a nossa carência. Eu gosto do hino: careço de ti, Jesus. Em terceiro lugar, depender de Deus, irmãos, ou eu dependo de Deus quando eu clamo pelo seu favor e espero nele com paciência. Salmo 37, verso 5 e o verso 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. No verso 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. E o Salmo promete: Deus vai fazer a sua justiça brilhar como o sol ao meio-dia. Deus vai te sustentar. E há um versículo nesse Salmo, aliás, 2 versículos, que eu acho maravilhosos, 23 e 24. Quando o salmista diz: depois de tudo isso, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor o segura pela mão. O Senhor está ao lado de quem? De quem clama e de quem espera nele com paciência. Lembra da parábola de Jesus, quando o publicano dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Lembra do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se colocou ao lado. E a Bíblia diz que esse publicano que clamou, que implorou, desceu para casa justificado. Deus está ao lado de quem, irmãos? De quem depende, de quem espera nele, de quem entrega a vida a ele, de quem todos os dias o busca de todo o seu coração. Mas em terceiro e último lugar, ao lado de quem Deus está? De quem obedece. E essa é uma resposta importante para ser dada. Deus está ao lado de quem obedece a sua palavra. Por isso que eu disse lá no início da nossa mensagem, que Deus não fica ao lado de qualquer um. Tem muita gente que quer Deus ao lado. E eu nunca esqueço, e eu sempre falo isso, mas eu achei tão bom, porque eu peguei o jornal um dia e eu vi uma pessoa não evangélica escrever sobre isso. E ele escreveu sobre essa frase: Deus é fiel. Um não crente. E ele falou sobre essa frase que ele vê nos para-choques de carro, nos vidros, em todos os lugares. E aí ele mesmo disse assim: Deus não pode ser fiel a qualquer um. Deus tem que ser fiel a Ele. E eu disse: que sujeito acertou na mosca. Falou o que precisa ser falado. Um articulista do estado de São Paulo disse isso. Deus não pode ser fiel ao erro, ao peculato. Deus não pode ser fiel a essa maracutaia lá de Brasília que nós estamos vendo, para nossa vergonha. Deus não pode ser fiel àquele que recebe propina e agradece a Deus porque recebeu a propina. Eu tenho a impressão que esse sujeito, quando Jesus voltar, Jesus vai passar a fita, só é lá. Se ele não se converter até lá, eu tenho dó dele. Eu acho que ele vai para o inferno de cabeça para baixo. Se ele não se arrepender. Eu espero que ele não vá. Que ele se converta. Mas que brincadeira. Deus está ao lado de quem obedece.
Vou provar isso na Bíblia. A morada de Deus em nós, irmãos, está atrelada à obediência. Olha o que diz João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para Ele, e faremos nele morada. Deus vai morar com quem? Com quem? Diz o texto: aquele que guarda a minha palavra. Está escrito aqui. Segundo lugar, a presença de Deus entre nós está relacionada à obediência. Eu peguei um texto do Antigo Testamento, Levítico capítulo 26. Todo o texto fala sobre isso, mas o verso 3 e um pouco mais para frente, o Senhor diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, a promessa: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Nós cantamos aqui hoje: faz teu tabernáculo em mim. Fazer o tabernáculo é fazer morada. O que Deus diz? Ótimo, bom pedido esse seu. Vocês cantaram, gostei de ouvir a igreja cantar faz teu tabernáculo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, igreja de Jaú, cidadãos de Jaú, pessoas que estão aqui: eu só vou fazer o meu tabernáculo com vocês se vocês andarem nos meus estatutos e obedecerem os meus mandamentos. É isso que está escrito. Terceiro lugar, a permanência eterna de Deus também está atrelada à obediência. Jesus diz lá no final do Sermão do Monte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aliás, esse texto é um texto meio impressionante, porque Jesus continua ele dizendo assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, profetizamos em teu nome, expelimos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: e lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A permanência eterna de Deus depende da nossa obediência. A palavra do Senhor, diz Pedro, permanece eternamente, por essa razão. A única coisa que eu vou levar para o céu, debaixo do sol, além da fé, da esperança e do amor, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a erva seca e murcha sua flor, e tudo que há debaixo do sol vai se consumir um dia, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Pedro diz: essa é a palavra que nos foi evangelizada. Ao lado de quem Deus está, irmãos? Ou o Senhor ao lado de quem? Uma boa pergunta para você e para mim nessa noite. De quem olha para cima, de quem depende, de quem obedece. A Bíblia é muito simples, mas muito clara para todos nós. Guarde isso daí. E eu faço questão às vezes de projetar. Tem gente que fala: pastor, não fica parecendo mais estudo do que sermão. Mas eu tenho certeza que Jesus ia usar data show se ele estivesse aqui hoje. Porque ele usava o audiovisual. Ele fez do barco um púlpito. Ele olhava para os lírios, para as aves. Ele falou assim: estão vendo os lírios, as aves? Pois é, eu cuido de vocês também. Ele olhava para uma figueira, ele olhava para os peixes. Presta atenção nisso. Mas eu quero terminar com algumas aplicações, irmãos. Primeira, procure a companhia certa. Entregue a sua vida a Jesus. Esse é o bom amigo. E nele a gente pode ser feliz. Segundo, não tenha medo do monstro que devora,
das águas que submergem, dos predadores que dilaceram, e nem do laço que amarra. O Senhor está ao seu lado. Coisa maravilhosa. Eu não sei o que está sufocando você. Se é o monstro que está te devorando, se são as águas que estão te afundando, ou aquele predador que está dilacerando a sua alma, ou você está amarrado por alguma coisa. Eu ouvi uma canção tão linda essa semana, de um presbiteriano, um dos cantores preferidos meu, Stênio Márcios. Ele é presbiteriano conservador, se não me engano. E ele fala da andorinha, e ele diz assim: andorinha, será que te faltou o céu para você voar? E aí ele fala do peixinho dourado: será que te faltou as águas, os 7 mares? E aí eles respondem dizendo que não, que Deus cuida. E aí ele diz alguma coisa interessante, ele diz: então, minha alma, vem cá, assenta, vamos bater um papo. E ele começa a conversar com a alma. Você tem motivo de ter medo? Não foi mais ou menos isso que Davi fez? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Às vezes a gente precisa puxar o banquinho ou o tamborete da cozinha, como eu disse certa vez, e fazer a alma sentar ali. Alma, por que você está assim? Tão triste, tão derrotada, tão abatida, tão cabisbaixa. Anima. O Senhor está ao seu lado. Terceiro lugar, não seja orgulhoso, quebrante o seu coração. Quarto lugar, aliás, né? Quinto lugar, não seja autossuficiente, entregue a sua vida a Deus em oração. E sexto lugar, não seja rebelde, obedeça a Cristo de todo o coração. Ao lado de quem Deus está. Eu espero de coração, irmãos, que Deus esteja ao lado do nosso país. Mas eu sei que Deus não pode estar ao lado de quem anda por caminhos errados. Eu peço que Deus esteja ao lado do nosso prefeito, dos nossos vereadores, daqueles que vão ser eleitos. Espero de coração, mas eu espero que eles também saibam que Deus não pode se compactuar com qualquer coisa. Que Deus não anda ao lado daquele que não quer também obedecer a sua palavra. Denis, dá para a gente ouvir a música aí? Vamos ouvir, abaixa a sua cabeça. É aquela letra que eu li, é um arranjo de um coral que canta com João Alexandre, ou canta a música do João Alexandre. E é uma música bonita, vamos ouvi-la agora. Abaixa a sua cabeça enquanto você ouve. Ore pelo Brasil, ore por Jaú, ore pelos nossos políticos, as nossas autoridades. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do sobreviver. Onde andará a justiça, o glória
você nunca ouviu o João Alexandre, você está perdendo. Pode entrar na internet, você tem música dele lá que pode até, dá para até baixar. Se não, compra o CD mesmo. Há músicas lindas, maravilhosas. Tem uma dele, chama É Proibido Pensar. E ele faz uma crítica à religiosidade do nosso tempo. Mas deixa para uma outra ocasião isso. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos cantar 2 estrofes, viu, Samira? Do hino 254. A primeira e a última estrofe. Esse é um hino muito bonito, mas hoje nós vamos cantar 2 estrofes desse hino. Primeira e terceira estrofe. E o coro. Senhor querido e amado, muito obrigado a Deus por esse momento. Queremos agradecer de forma muito especial, ó Deus, pelo aniversário da nossa cidade esse mês de agosto. Oramos pelas nossas autoridades, pelo nosso prefeito, secretários, enfim, ó Pai, todos os que estão investidos de autoridade na nossa cidade. Abençoa também as eleições que vamos ter esse ano. Ó Deus, coloca pessoas honestas, responsáveis, tementes ao Senhor. Ó Deus querido,
aviva a tua obra aqui na nossa cidade, no nosso país, para que nós possamos viver dias melhores, dias tranquilos. Dá-nos, ó Pai, temor também no nosso coração, para não sermos coniventes com o erro, com as falcatruas, não vendermos o nosso voto, mas sermos pessoas, ó Pai, também conscientes por sermos cristãos e o Senhor estar ao nosso lado. Muito obrigado, ó Deus, por essa promessa, e que essa mensagem da Tua presença conosco, ó Deus, nos conforte, traga alento ao nosso coração, mas também desafio para que nós não saiamos da Tua presença, ó Senhor, estejamos agindo também sem cumprir e obedecer a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, os enfermos, os nomes que foram mencionados aqui nessa noite, ó Deus, dá a Tua paz. Abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso trabalho aqui em Jaú, ó Pai, que ele possa crescer, frutificar e que muitas vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho puro da Tua palavra, Senhor. Nós oramos pedindo essas bênçãos, com perdão dos nossos pecados, e oramos no nome precioso de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.